Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. 5 diferenças entre o arrebatamento e a volta de Cristo. Existem muitas, mas muitas diferenças entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda visível de Cristo. Mas agora quero apresentar apenas 5 diferenças essenciais. Mas antes disso eu peço que você já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos e segue comigo até o final, tá ok? Então vamos lá. 5 diferenças entre o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo. A primeira diferença: o ressurgimento de Israel anuncia a ressurreição e o arrebatamento. Paulo declarou que se a rejeição de Israel trouxe reconciliação ao mundo, quanto mais o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Ele pergunta. Vejamos esse texto, que está em Romanos 11:15, que diz o seguinte: porque se o fato de terem sido eles rejeitados, os israelitas, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Romanos 11, verso 15. Israel foi rejeitado por Deus, isto é, tirado do palco da ação de Deus no mundo, porque eles rejeitaram a Cristo, o Messias, Jesus de Nazaré. Então Deus se voltou para os gentios, através de sua igreja, seus apóstolos e seus discípulos. A nação de Israel foi destruída pelo Império Romano no ano 70 depois de Cristo, e os que sobreviveram foram dispersos pelas nações. Mas a igreja de Cristo segue realizando a obra de reconciliação do mundo há quase 2000 anos. Agora, com o ressurgimento do Estado de Israel, a partir de 15 de maio de 1948, como uma nação independente no mundo, então cumpriu-se o tempo para a chegada da vida dentre os mortos, ou seja, o início da primeira ressurreição junto com o arrebatamento da igreja. Portanto, isto está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Neste ano de 2020, Israel já floresceu, pois está no meio das nações há 72 anos. Portanto, estamos mais próximos do arrebatamento do que da segunda vinda de Cristo. Segunda diferença: Israel voltará ao palco da ação de Deus no mundo quando a igreja for levada. Da primeira questão que nós vimos, depreende-se outra verdade, a de que Israel só voltará ao palco da ação de Deus no mundo quando a noiva de Cristo for levada, ou seja, arrebatada. E por que Israel terá que voltar ao palco da ação de Deus? Para se cumprir a última semana de Daniel, que se refere a Israel, uma semana de 7 anos, que os estudiosos entendem que será justamente a grande tribulação, de que falou Jesus, o tempo da angústia de Jacó, de que falou o profeta Jeremias também, a ira de Deus e do Cordeiro sobre o mundo, de que fala o Apocalipse. Terceira diferença: o arrebatamento acontecerá junto com a primeira ressurreição e não com a segunda vinda. Em 1 Tessalonicenses 4, de 16 e 17, diz que o arrebatamento acontecerá junto com o início da primeira ressurreição. Porque diz lá: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor dos ares. E esse evento duplo da ressurreição e do arrebatamento será simultâneo, e ninguém o verá, pois será num abrir e piscar de olhos, como diz em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Vejamos esses dois textos. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor.
E ainda 1 Coríntios 15, 51 e 52. Diz o seguinte: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Já a segunda vinda de Cristo propriamente será um evento público, pois todo olho o verá. Percebeu a diferença? É o que diz em Apocalipse capítulo 1, verso 7, que diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Portanto, no arrebatamento será um rapto, num abrir e piscar de olhos, e ninguém perceberá nem verá o Senhor. Já na segunda vinda de Cristo, todo olho o verá, pois ele voltará sobre as nuvens, visivelmente, do mesmo jeito que ele subiu, que ele foi assunto ao céu visivelmente, e as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Agora veja que curioso, a segunda vinda de Cristo é para Israel e não para a igreja. Veja que Jesus subiu ao céu visivelmente, está escrito no capítulo 1 de Atos, antes do advento da igreja, que só teve início no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Quarta diferença. No arrebatamento, os arrebatados serão levados da terra para o céu, e não o contrário. No arrebatamento, os arrebatados subirão e encontrarão o Senhor nos ares, ou seja, eles irão subir da terra para estar com o Senhor, e assim estarão para sempre com o Senhor. A palavra grega harpazo, traduzida para arrebatamento, que significa apanhar, agarrar, roubar, arrastar para longe, levar à força de um lugar para outro, aparece 14 vezes no Novo Testamento. A igreja arrebatada será levada da terra para o céu. Já a segunda vinda de Cristo, os santos ressuscitados ou transformados voltarão com o Senhor, isto é, descerão do céu para a terra, exatamente o contrário, junto com Cristo, montados em cavalos brancos, para reinar sobre a terra por 1000 anos. Ou seja, no arrebatamento os santos sobem, já na segunda vinda de Cristo os santos descem. E eles só podem descer se tiverem subido. É bem diferente. Quinta e última diferença. O arrebatamento será o encontro da igreja com o Senhor nos ares. Já a segunda vinda, Cristo volta para Israel e tocará a terra. A segunda vinda de Cristo é um conjunto de eventos escatológicos que se relaciona com 3 públicos. O primeiro público é a igreja. Para a igreja, a noiva, é o encontro com o noivo nos ares. Será um encontro invisível para o mundo, porque será um rapto e será num abrir e piscar de olhos, para ressuscitar os que dormem no Senhor e para arrebatar os que estiverem vivos naquele momento, os que amam a sua vinda, como Jesus mesmo disse lá em João 14, versículo 3. Vejamos esse texto. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, versículo 3. O segundo público é Israel. Para Israel será diferente. Para Israel, Jesus voltará como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele tocará a terra. Veja que não diz nos ares, ele não vai ficar nos ares, mas ele vai tocar a terra. Ele pisará o Monte das Oliveiras, como disse o profeta Zacarias, em Zacarias 14, versículo 4. E ele volta para realizar as profecias que ainda não foram cumpridas sobre Israel. Por exemplo, sua libertação na guerra do Armagedon, sua conversão nacional e o cumprimento da aliança davídica, dentre outras. Será o reinado do filho de Davi, nascido de uma virgem, portanto verdadeiro homem, mas também do Emanuel, o Deus conosco, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. E o terceiro público é para as nações. Para as nações gentias, a volta de Cristo será para trazer destruição ao atual sistema político mundial
e para julgamento, o julgamento de Mateus 25, 31 a 46, o julgamento de todas as nações. Portanto, resumindo, são momentos diferentes, cada coisa no seu devido lugar. Primeiro o Senhor vai ressuscitar os que dormem no Senhor e arrebatar sua igreja. Depois seguirá um tempo de 7 anos, da última semana de Daniel, para restaurar Israel ao palco da ação de Deus no mundo, julgar a trindade satânica, o dragão, a besta imperial e o falso profeta ou anticristo, e purificar a terra pela abertura dos 7 selos. E no final desses 7 anos, será a volta visível de Jesus sobre Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, porque ele vai tocar o Monte das Oliveiras, e para Israel, esmagar os inimigos de Israel e de Deus no Armagedon, e finalmente instalar o reinado de 1000 anos a partir de Jerusalém, de Israel, sobre todas as nações. E de mais a mais, se fosse para Cristo voltar só para a sua igreja, não precisaria mais tocar nesta terra. Bastaria o seu retorno nos ares para ressuscitar os que dormem e arrebatar a sua noiva, e posteriormente ressuscitar os santos da tribulação e as 2 testemunhas. E ponto final, como está previsto que ele o fará. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os teus amigos. Não esquece de deixar o teu like. E que Deus te abençoe, e que Deus te guarde, e até o próximo.